Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Marcelo Vaz, sou cardiologista com pós-graduação em prática ortomolecular e mestrado em nutrição e dietética. Eu vou dividir essa apresentação em 3 partes, então nós vamos ver primeiro as evidências epidemiológicas, depois os mecanismos envolvidos nesse aumento do risco e, por fim, as intervenções possíveis, né? Em relação às evidências epidemiológicas, são muitas. Eu quero chamar a atenção que a mulher tem um gap, ela tem um atraso, vamos dizer assim, de 10 anos no risco cardiovascular quando comparada com os homens. Então, a mulher tem na prática o mesmo risco cardiovascular que um homem 10 anos mais novo que ela. E isso vai se repetindo, vai se mantendo durante toda a vida da mulher. Um outro dado interessante epidemiológico é quando você compara mulheres na pré e na pós-menopausa, há um aumento da mortalidade cardiovascular, da incidência de doença coronariana e da incidência de AVC. A gente poderia pensar na questão da idade como um fator causal nesse sentido, mas não. Quando a gente compara mulheres na pré e na pós-menopausa, qualquer que seja a faixa etária e qualquer que seja a etiologia envolvida, ou seja, etiologia não, mas a menopausa natural, a menopausa cirúrgica, em qualquer faixa etária, a mulher na pós-menopausa sempre tem um aumento do risco cardiovascular quando comparada com a mulher na pré-menopausa. Então, isso está bem caracterizado. Em relação aos mecanismos envolvidos, inicialmente a gente precisa ter uma compreensão do principal processo fisiopatológico envolvido na doença coronariana, na doença cardiovascular, que é a formação da placa aterosclerótica, né? Então, o que faz uma artéria sair daqui para a presença de uma placa, e como a gente vai ver, uma placa complicada, que é a placa que leva ao evento clínico na maioria das vezes. Esse processo começa com a chamada Von Cell, que é um macrófago que, por estar ativado por uma LDL que está modificada, essa LDL está oxidada, como a gente chama a LDL nesse momento, ela ativa receptores do macrófago que fixam o macrófago naquele local, então ele vai fagocitando células, moléculas de gordura até que literalmente ele se rompe. Ocorre também nesse momento a chamada ativação do endotélio, também por essa LDL modificada. Com a continuidade do processo, repare que é um processo eminentemente inflamatório, ocorre uma aferência de mais monócitos que se transformam em macrófagos no tecido. Repare que a ativação do endotélio é fundamental para permitir o aumento da permeabilidade e a aferência dessas células. E a gente chega na lesão do tipo 3, que aqui é uma modificação importante, que é a participação de células do sistema imune adquirido, linfócitos T helper 1, e também células musculares provenientes da camada média da artéria, que são atraídas por aquele local por citocinas inflamatórias. Nesse momento você tem a formação de um processo que a gente chama de espessamento da média ou íntima ou espessamento da íntima, e aqui é interessante porque a gente já pode ver isso num exame complementar, que é o Doppler de carótidas. Então, quando vem lá no Doppler de carótidas, espessamento da média ou íntima sem alteração do fluxo, que aqui você ainda não tem uma placa propriamente dita, mas você já tem o processo de formação da placa aterosclerótica acontecendo. Então, como eu falei, isso a gente pode ver no Doppler de carótidas. A lesão do tipo 4, aí você já tem uma obstrução ao fluxo na luz do vaso, a formação de um centro com restos celulares, lipídios, uma capa fibrosa proveniente daquelas células musculares lisas que migraram para ali. E, por fim, as chamadas placas complicadas, em que você pode ter ou a hemorragia intraplaca, a ruptura de um vaso com hemorragia intraplaca, ou mais frequentemente a ruptura da placa, levando à formação de um trombo. E aí você tem a obstrução súbita do fluxo. É importante a gente entender isso.
as manifestações clínicas da doença coronariana, o infarto, a angina instável, a morte súbita, arritmias, etc., elas ocorrem principalmente por esses processos, né? Não é a placa que vai crescendo, crescendo, crescendo. Você tem, às vezes, placas até com graus de obstrução pequenos, 30%, 40%, que rompem a formação do trombo, e o trombo obstrui agudamente o fluxo e leva a essas manifestações clínicas. Aqui tem um dado bastante interessante que a gente precisa entender, que essas manifestações clínicas, como o infarto, por exemplo, ele é o resultado de uma tempestade perfeita. Não é só a ruptura da placa, é preciso que haja a ruptura da placa, mas também um ambiente no plasma propício à formação do trombo. Então, se você tem a formação da placa nesse ambiente, ou seja, onde há, aqui na parte de baixo da imagem, a predominância de fatores trombogênicos, você tem uma maior possibilidade da formação do coágulo, do trombo e, consequentemente, da manifestação clínica. Por outro lado, aqui na parte de cima da imagem, quando você tem uma predominância de fatores antitrombóticos, essa ruptura da placa vai evoluir com uma fibrose e simplesmente o aumento da placa, que também não é bom, mas é menos grave do que a formação do trombo. Então, é preciso a gente entender isso, é preciso haver a placa, a ruptura da placa, e é preciso haver também um ambiente trombogênico para que ocorra a formação, o surgimento da manifestação clínica da doença. E esse equilíbrio entre fatores trombóticos e antitrombóticos é dado muito pela função do endotélio. Então, o endotélio é um tecido altamente secretor, são diversas moléculas são secretadas pelas células endoteliais, uma camada única de células, e que vão também coordenar, vamos dizer assim, mas vão determinar se há uma maior predominância de fatores trombogênicos e de fatores antitrombóticos. Porque é necessária o sistema de hemostasia, é necessário o sistema que forma o coágulo, por exemplo, se você tiver uma lesão arterial, é fundamental isso para conter o sangramento. Porém, é preciso haver um sistema de fibrinólise que não deixe aquele processo de agregação plaquetária e de coagulação acontecer além do necessário. Então, o endotélio ele participa muito desse controle, são diversas moléculas, não vou entrar em detalhe nisso aqui, mas quero chamar a atenção para duas. A prostaciclina, que é a prostaglandina 2, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e o óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás que é sintetizado por uma enzima chamada óxido nítrico sintase, que responde a uma série de estímulos, por exemplo, o fluxo turbilionar ou serotonina e ADP, que são liberados quando a agregação plaquetária começa, né? Então, você tem a produção do óxido nítrico, que é sintetizado a partir da arginina com aminoácido e o oxigênio. Como eu falei, ele é um gás, então ele se difunde radialmente, então ele vai atuar na própria célula endotelial, na célula muscular e na luz do vaso. Então ele vai determinar a vasodilatação, diminuição da capacidade do endotélio da adesividade celular das células endoteliais, que permitem o rolamento dos monócitos e a passagem dessas células para o tecido se transformando em macrófagos, diminui a agregação plaquetária e é antioxidante. O estresse oxidativo consome o óxido nítrico, tá certo? E aqui tem um trabalho bastante interessante que mostra a evolução de um parâmetro que é a dilatação fluxo mediada da artéria braquial, conforme a mulher evolui da pré-menopausa para pós-menopausa tardia. O que é a dilatação fluxo mediada? É um exame que ele é feito com esse protocolo, você determina o diâmetro da artéria braquial, depois disso você comprime o braço com um manguito de pressão, tem um protocolo de 200 milímetros de mercúrio durante 5 minutos e solta. Quando você solta, você cria um fluxo turbilionar, que a gente viu ali, que ativa a óxido nítrico sintase. Então, o óxido nítrico é um vasodilatador. O que acontece? A artéria braquial dilata. Então, isso é a dilatação fluxo mediada da artéria braquial.
Então, o que ela está dizendo para a gente é que na prática, no final, é a biodisponibilidade do óxido nítrico, que é a capacidade do endotélio de sintetizar óxido nítrico. Já existem trabalhos mostrando que esse parâmetro ele tem um fator preditivo do risco cardiovascular. Aqui o ponto de corte foi 4,2% para mulheres e 3,6% para homens, e uma revisão, agora publicada em 2023, mostrou que se a dilatação fluxo-mediada é maior que 6,5%, ela tem uma sensibilidade de 95% para excluir a presença de doença coronariana. E por outro lado, quando a dilatação fluxo-mediada é menor que 3,1%, ela exclui com uma especificidade de 95% indivíduos saudáveis. Então, é um parâmetro bastante interessante na avaliação do risco cardiovascular. E os estrogênios, eles têm uma ação direta sobre a função endotelial. Esse é um dos principais mecanismos, existem outros, como a gente vai ver, da proteção do estrogênio em relação ao risco cardiovascular. Então, através de mecanismos genômicos e não genômicos, ou seja, mecanismos diretos do hormônio, você tem diminuição da produção de radicais livres, aumento da produção de prostaciclina, que é uma daquelas moléculas produzidas pelo endotélio que diminuem a agregação plaquetária, aumento da produção de óxido nítrico e diversas respostas como anti-inflamação e antioxidação, que também vão ser importantes na manutenção da função adequada do endotélio. Então aí a gente entende agora esse trabalho como a dilatação fluxo-mediada, ou seja, como a disponibilidade e a função endotelial, ela vai caindo conforme a mulher vai evoluindo da pré para a pós-menopausa. Além disso, os estrogênios, eles também interferem com as lipoproteínas, então diminui a oxidação da LDL, que a gente viu lá naquele primeira imagem, uma das primeiras imagens, que é um fator fundamental para a formação da FONCEL, da placa aterosclerótica, diminui o clearance de HDL, então aumenta o valor do HDL, aumenta a atividade da lipoproteína lipase, do clearance da VLDL, que é uma outra lipoproteína que também pode ser aterogênica e está muito presente na fisiopatologia da relação da síndrome metabólica com a doença coronariana, e diminui a ativação do endotélio, que a gente viu também, que é um dos primeiros fatores envolvidos na formação da placa aterosclerótica em resposta à presença da LDL oxidada. Além disso, os estrogênios interferem também com a resistência à insulina, que é um fator importante de aumento do risco cardiovascular. E lembro, o aumento da resistência à insulina aumenta o risco cardiovascular sem necessariamente você ter aquela dislipidemia típica com aumento de LDL. Na maioria dos pacientes com síndrome metabólica, a LDL é normal, ligeiramente tocado. Os pacientes têm principalmente aumento da trigliceridemia e redução do HDL. Então, os estrogênios têm uma ação central, modulando a fome, modulando a taxa de metabolismo basal, aumentam a atividade metabólica do músculo, protegem a célula beta e modulam a inflamação. Então, são diversos fatores que determinam essa proteção do estrogênio em relação ao risco cardiovascular. Vamos ver agora quais são as intervenções que a gente tem possíveis para tentar reduzir o risco cardiovascular na mulher na menopausa. Obviamente que a reposição hormonal é um deles, mas existem outros, como a gente vai ver. Em relação à reposição hormonal, esse é um trabalho em que comparou mulheres que recebiam o hormônio contra mulheres sem reposição hormonal em relação à espessura da médio-íntima. Eu lembro vocês que o aumento da espessura da médio-íntima é uma das fases da formação da placa aterosclerótica, como nós vimos anteriormente. O que acontece é que nas mulheres que recebem a reposição hormonal, essa evolução é mais lenta.
Embora diversos trabalhos observacionais, trabalhos em animais, mostrassem benefícios do risco cardiovascular com a reposição hormonal, dois trabalhos mostraram resultados diferentes. Então, o RES-2 mostrou aumento do risco de tromboembolismo sem benefício cardiovascular e o WHI, é o mais conhecido, que mostrou um aumento importante do risco cardiovascular no braço que recebeu, nas mulheres que receberam a reposição hormonal. Chamando a atenção que o RES-2 foi um trabalho de prevenção secundária, ou seja, eram mulheres já com doença cardiovascular instalada, diagnosticada, e o WHI, embora fosse um trabalho de prevenção primária, na coorte, quando a gente vai detalhar, 36% das mulheres tinham hipertensão, quase 50% tabagistas, 34% obesas. É verdade que esse é o mundo real, são as mulheres que a gente vai ver no dia a dia, entrando na menopausa, muitas têm realmente esse perfil, mas isso vai determinar uma diferença que a gente vai entender um pouquinho daqui para frente. A publicação, principalmente do WHI, determinou uma queda importante da quantidade de prescrição de terapia de reposição hormonal para mulheres na menopausa. A gente pode observar, ele foi publicado em 2002. Bom, começou-se a tentar entender o que tinha acontecido, né, já que a gente tinha tantas evidências anteriores de que a reposição hormonal era benéfica nessas mulheres. Uma das primeiras evidências de que havia alguma coisa diferente foi em relação às coortes. O que eles observaram? Que nos estudos iniciais observacionais em que houve benefício, as mulheres eram mais jovens que nesses estudos randomizados como o WHI. E elas tinham menos tempo desde a menopausa, quando se iniciou a reposição hormonal, do que as mulheres, por exemplo, no WHI. Além disso, uma meta-análise mostrou um dado interessante. Quando você avalia o grupo como um todo de mulheres, realmente a reposição hormonal não altera o risco cardiovascular. Porém, quando você avalia somente as mulheres com menos de 60 anos, quando começam a receber a reposição hormonal, com menos de 60 anos ou com menos de 10 anos, há uma nítida diminuição do risco cardiovascular. Essas evidências deram origem à teoria da janela de oportunidade da questão da reposição hormonal e do benefício cardiovascular. Então, que esse benefício em relação à redução do risco cardiovascular ela ocorreria nas mulheres com menos de 60 anos ou com menos de 6 anos de menopausa. E a explicação, qual seria a explicação para esse achado, né? Porque nas mulheres com mais tempo de menopausa, com maior idade, o hormônio teria um papel diferente do que nas mulheres mais jovens, com menos tempo de menopausa em relação ao risco cardiovascular. O que acontece é que se você suplementa o hormônio no momento em que a mulher não tem doença ou tem doença na sua fase inicial de formação da placa aterosclerótica, você determina a diminuição da oxidação do LDL, melhora da função endotelial, que são capazes ainda nesse momento de modificar a evolução da doença. Porém, se o hormônio começa a ser administrado em mulheres que já têm placas avançadas, um dos efeitos do estrogênio é ativar uma enzima chamada metaloproteinase matricial. Essa enzima, que fisiologicamente ela é produzida, sintetizada principalmente por macrófagos, ela degrada o colágeno. E essa degradação do colágeno torna mais friável, mais fina a capa fibrosa que envolve a placa, e isso transformaria essa placa numa placa mais suscetível à ruptura. Então, isso é o que se acredita hoje em relação a esse timing de você avaliar o risco-benefício
da reposição hormonal na mulher na menopausa em relação ao risco cardiovascular. No início você tem uma capacidade de proteção e de alteração até da evolução, tanto que a gente vê uma diminuição na velocidade do aumento do espessamento da média íntima em carótida, mas quando a placa já está instalada, você não tem mais esse benefício e você pode até aumentar o risco cardiovascular. Isso, trabalhos em animais mostraram essa diferença. Então, quando você faz o hormônio para animais que já têm lesão, não há diferença no grupo que recebe ou que não recebe hormônio em relação à evolução dessas lesões. Porém, nos animais sem lesão, a reposição hormonal determina uma diferenciação na evolução, no surgimento de novas lesões. Também trabalhos em humanos, em mulheres na pós-menopausa, mostram esse resultado. Então, o Hepatio, por exemplo, ele avaliou a evolução do espessamento da média íntima, né, similar àquele que a gente mostrou anteriormente. Então, as mulheres que receberam hormônio, elas evoluíram com uma velocidade de aumento do espessamento da média íntima menor, e nesse trabalho aqui, inclusive, uma diminuição do espessamento da média íntima. Por outro lado, a avaliação de mulheres na pós-menopausa, já com doença instalada, mostrou que a suplementação de hormônio não alterou a evolução ou surgimento de novas placas ateroscleróticas. Tem diversos dados interessantes na literatura. Por exemplo, quando você compara mulheres com mais de 60 anos ou mulheres com menos de 60 anos, nessas a reposição hormonal diminui a mortalidade geral e diminui a mortalidade por doença coronariana, ou quando a mulher tem menos de 10 anos de menopausa, o que não acontece nas mulheres com mais de 60 anos e com mais de 10 anos de menopausa, como já tinha mostrado anteriormente. E aqui tem um dado muito interessante em relação à prevenção primária, porque quando a gente fala em prevenção secundária, ou seja, a mulher já tem a doença, a estatina realmente diminui o risco cardiovascular e a mortalidade. Porém, quando você olha a prevenção primária, mulheres sem doença instalada, com dislipidemia, que recebem estatina, não há modificação do risco cardiovascular comparado com placebo. Isso é um dado bastante interessante. Então, a gente consegue, nessa janela de oportunidade, na prevenção primária, quero deixar claro isso, um efeito que você não consegue com as estatinas. O ELITE foi um outro estudo que usou o mesmo desenho, ou seja, comparou a reposição em mulheres com menos de 6 anos ou com mais de 10 anos de menopausa, e o que ele observou é que, em relação também ao espessamento da íntima da carótida, não houve diferença no grupo com mais de 10 anos de menopausa, mas houve uma diferença importante na evolução desse parâmetro quando você compara o grupo tratado, o grupo placebo, nas mulheres que tinham menos de 6 anos de menopausa. Só para complementar essa questão do risco cardiovascular do WHI, é que uma reavaliação depois de 5,6 anos, a partir de 5,6 anos da publicação do trabalho, com a média de 7,2 anos, não houve associação da reposição hormonal com o aumento do risco cardiovascular, ao contrário do que havia sido evidenciado na avaliação inicial, na publicação do trabalho. E agora, em 2022, uma revisão em relação a essa questão considerou que a terapia de reposição hormonal para a mulher na menopausa é um fator importante de prevenção primária da doença cardiovascular e que deve ser considerada nessas mulheres, já que, como a gente viu, é um resultado que nem as estatinas conseguem, ou seja, diminuir o risco cardiovascular na prevenção primária nessa faixa etária. Não cabe a mim aqui discutir contraindicação de reposição hormonal, acredito que esse assunto vai ser discutido em outras atividades do evento, mas algumas mulheres, por diversas questões, não podem receber reposição hormonal. Então, o que mais a gente pode oferecer para essas mulheres tentando diminuir o risco cardiovascular?
Uma fonte nutricional, uma ferramenta nutricional que a gente tem é tentar aumentar o pool de óxido nítrico. Isso a gente consegue com 3 alimentos: beterraba, alface e espinafre. Então, são alimentos que vão aumentar o pool. Obviamente que eles não vão aumentar a síntese de óxido nítrico, mas eles vão aumentar o pool de óxido nítrico disponível para a síntese naquele endotélio que está estimulado a produzir a molécula. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção em relação à prevenção é uma orientação em relação ao uso de anti-inflamatórios. Eu lembro que os anti-inflamatórios, eles inibem a COX, que é uma enzima que está envolvida na síntese dos chamados eicosanoides, né, a partir do ácido araquidônico principalmente, e que vão mediar a inflamação. O que acontece é que nós temos 2 isoformas, a COX-1, que está na plaqueta, produz tromboxane, que aumenta a agregação plaquetária, e na mucosa gástrica, em que ela determina proteção gástrica. Por outro lado, a COX-2 ela está envolvida no processo inflamatório, por exemplo, articular, na reação inflamatória periférica, mas também na célula endotelial, e aqui ela vai ter um papel importante de proteção, que é a síntese de prostaciclina, que é a PGI2, que é vasodilatadora e diminui a agregação plaquetária. A indústria buscou durante muito tempo um anti-inflamatório que não inibisse a COX-1, obviamente para evitar os efeitos gastrointestinais dessas drogas. Eles conseguiram, principalmente com os chamados coxibes. Então, essas drogas, eles inibem a COX-2 sem inibir a COX-1. Então, isso não é uma exclusividade dos coxibes, tá? Aqui tem uma revisão que mostrou que os diversos anti-inflamatórios eles têm capacidades diferentes de inibir a COX-1 e a COX-2. Chama atenção aqui, ó, mais predominantemente a 2, os coxibes, de uma maneira geral, mas também o diclofenaco, a nimesulida. Né? E o que acontece quando você tem uma inibição muito mais predominante da COX-2 em relação à COX-1? Você quebra essa harmonia entre hemostasia e fibrinólise. De que maneira? Repare, o paciente em uso desse tipo de anti-inflamatório, ele tem a inibição da COX-2, ou seja, a prostaglandina, que é antiagregante plaquetária produzida pelo endotélio, sem a inibição concomitante do tromboxane produzido na plaqueta, que é ativador da agregação plaquetária. Se esse paciente tem uma ruptura de placa, por exemplo, ele tem um perfil trombogênico. Chamei a atenção isso lá atrás. Né? O evento coronariano ele é o resultado de uma tempestade perfeita, em que você tem a ruptura da placa e um ambiente trombogênico. Então, esse é um cuidado também que a gente tem que ter em relação ao risco cardiovascular. E a visão mais holística, ortomolecular do risco cardiovascular, lembrando que é fundamental avaliar a questão do perfil lipídico e intervir sobre esses pacientes. Porém, a gente não pode esquecer outros fatores de risco que estão envolvidos no surgimento da doença coronariana. Então, a presença de metais pesados, aí vamos esquecer aqueles acidentes ocupacionais ou ambientais que a gente aprendeu na graduação, que a gente tem uma exposição contínua subclínica a essas moléculas. Basta ver o que está acontecendo no norte do país agora com o mercúrio, né, que várias populações ribeirinhas estão ali contaminadas em função da mineração, do uso do mercúrio na mineração do ouro. O estresse crônico, um grande problema hoje da nossa população, a inflamação crônica, a disbiose, o aumento da homocisteína, que está relacionada à atividade da célula muscular lisa. Nós vimos o papel dela na formação da placa aterosclerótica. As deficiências hormonais, o estrogênio nós já vimos, o hipogonadismo masculino também é um fator de risco cardiovascular, diminuição de nutrientes como magnésio e o aumento da resistência à insulina, que vai determinar inflamação, estresse oxidativo e disfunção endotelial. Então, todos esses fatores precisam ser avaliados quando a gente está buscando diminuir o risco cardiovascular. Um dado importante que eu quero trazer é como a gente pode
identificar a paciente que já tem doença ou que não tem doença é um dado realmente bastante complexo. Eu só queria trazer um insight aqui para vocês, comparando o número de óbitos em 2019 no Brasil com CA de colo, CA de mama e infarto. Quando a gente avalia como é a busca, como é a procura pela doença o mais precocemente possível nos casos de câncer de colo e câncer de mama. O que a gente procura? A gente procura a lesão precoce, seja com a colonoscopia, seja com a mamografia. No caso da doença coronariana, não, o paradigma é buscar os fatores de risco. Não que isso tenha alguma relação de causa ou efeito com a mortalidade, tá? É só um exemplo que eu trouxe aqui. Mas já existe dentro da cardiologia pesquisadores que consideram que esse paradigma deve ser mudado, em que a gente deve partir para a busca, assim como no câncer de colo, no câncer de mama, na busca pela lesão precoce. E a partir da identificação dessa lesão precoce, intervir mais importantemente nesses pacientes. Como isso poderia ser feito? O Doppler de carótidas é um exame não invasivo em que você pode identificar a presença já de placas ateroscleróticas, mas em relação especificamente ao coração, às coronárias, a angiotomografia de coronárias, que geralmente vem associado à avaliação do score de cálcio, ela é um exame não invasivo e que a gente consegue ter uma visão bastante interessante da árvore coronariana e identificar a presença de lesões no paciente que muitas vezes nem tem dislipidemia, né? Ou ao contrário, o paciente que tem uma dislipidemia importante, mas que você faz a angiotomo e ele não tem nenhuma lesão. Então isso é um caminho que pode vir a ser, um paradigma que pode ser adotado, talvez em breve, não sei, mas já existem grupos dentro da cardiologia com esse pensamento de que você deve buscar a lesão primária e não a lesão inicial, né, a lesão propriamente dita, e não apenas ficar intervindo sobre fatores de risco. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais na ortomolecular, principalmente relacionada à abordagem ortomolecular das doenças crônicas não transmissíveis, como coronariopatia, diabetes, doenças neurodegenerativas, o curso que a gente montou com 7 módulos, são mais de 90 horas, em que a gente aborda diversos aspectos relacionados a essas doenças e a abordagem ortomolecular. Aqui é o link, mas pelo QR Code você consegue ter informações mais detalhadas sobre o curso. Inclusive, ele está com um desconto bem legal. Grande abraço para todos. Fico à disposição para dúvidas pelo e-mail que apareceu aí na imagem da aula e também no site. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode deixar a pergunta lá que eu respondo com prazer. Um grande abraço a todos.